Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar das piores leituras de 2020. Bom, eu sei que 2020 a gente já não quer mais saber dele, já passou, mas ainda temos muito o que discutir sobre as leituras que eu fiz no ano passado. Então eu decidi fazer um vídeo aqui mencionando as piores leituras. Não são necessariamente livros que são ruins, tá? Eu acho que hoje eu cheguei numa posição literária, de vida de leitora, digamos assim, em que eu me conheço muito, eu tenho muita certeza, assim, do estilo literário que eu gosto, e às vezes o que acontece são decepções, excessos de expectativas, ou alguém me indicar um livro e eu criar uma expectativa muito grande naquilo e depois eu percebo que não era bem aquilo, ou leio um livro meio que para um curso obrigatório e uma leitura obrigatória e não gostei, não necessariamente porque eu escolhi aquela leitura de uma forma equivocada, digamos assim. Então, os livros que estão nessa listinha aqui são poucos, foi mais para poder pensar mesmo num ranking assim dos livros, quais seriam aqueles que me frustraram de alguma forma ou que eu colocaria aí como as piores leituras de 2020. Eu fiz uma pequena lista. Eu vou começar com um livro que eu não me arrependo de ter lido. Eu acho que quem leu esse livro tem mais ou menos a minha geração, digamos assim, vai entender que foi o Antes da Meia-Noite, o 5º volume do Crepúsculo. Eu coloco ele como uma das piores leituras porque perto dos outros livros que eu li, ele não tem assim um estilo literário, uma parte formal muito potente, digamos assim. Mas eu não me arrependo de ter lido. Ele foi o maior livro que eu li esse ano, com mais de 600 páginas, né? No meu Goodreads eles colocaram lá a listinha do ano, né, e tal, e foi o meu livro, o maior livro lido esse ano. Não este ano, ano passado, 2020. E eu li muito rápido, e mesmo já conhecendo a história, ele me cativou, assim, então é uma pior leitura com ressalvas, digamos assim, mas acho que eu já sabia que ia ser isso. Inclusive, eu me surpreendi em alguns aspectos. A gente pode, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre essa leitura, eu posso falar mais detidamente, mas eu gostei de muitos aspectos do livro. Outros, assim, hoje, ainda mais hoje, né? Em 2021, a gente consegue problematizar muitas questões que na época que ele foi lançado a gente não conseguia ver tão claramente. Mas eu acho que cumpriu aí um trabalho que tinha sido deixado em aberto, né? Nós fãs de Crepúsculo, sim, eu não tenho vergonha das minhas raízes literárias. Eu li sim os 4 livros, inclusive esse Midnight Sun, ele saiu, né? Ele vazou na época, e eu lembro que eu li aqueles capítulos que tinham sido vazados, tipo, pelo celular, sabe? Então, eu não vou renegar a Beatriz de... Quantos anos eu tinha? 15? A Beatriz de 15 anos se sentiu muito bem representada na minha lista de leituras também. Mas não dá pra comparar com Helena Ferrante, não dá pra comparar com Olga Tokarczuk, sabe? Vocês entenderam, né? Então na lista acabou ficando lá embaixo porque teve muita coisa boa. Então é isso. Outro livro que eu coloquei aqui é um livro que eu abandonei de tanto que eu não tava curtindo. Então foi um livro que tava aí para a lista de leituras do curso que eu fiz, né, que me salvou em 2020, que foi o Lendo Nosso Tempo, com a Fabiane Seques e com a Juliana Cunha. E um dos livros escolhidos, que foi ministrado a parte do curso, né, pela Juliana, A Brincadeira, do Milan Kundera. Eu nunca li nada do Milan Kundera, foi a minha primeira vez, assim, com a obra dele. Eu quero muito ler A Sustentável Leveza do Ser, inclusive acho um dos títulos mais lindos esse. Mas eu nunca li essa obra e nem nada do autor. Eu sei que muita gente curte muito, o hype dele é muito grande, né? Em pessoas, assim, de vários nichos, que curtem vários estilos diferentes e geralmente gosta do Milan Kundera. Mas esse livro não foi uma boa porta de entrada, digamos assim, e não foi o suficiente nem para eu querer persistir na leitura. Então eu não cheguei nem nos 15%, eu li no Kindle, não cheguei nem nos 15% e já abandonei, assim, assisti a aula, foi legal ver a análise que foi feita, mas não foi o suficiente para eu ter vontade de querer voltar, dar mais uma chance. Eu não tava criando nenhum tipo de relação que
pudesse me manter naquela leitura com aquele livro, a não ser uma relação aversiva, sabe? Então a brincadeira do Milan Kundera não rolou pra mim. Outro livro que eu escolhi aqui, porque eu abandonei, aí eu tô falando de um audiobook. E assim, é um audiobook que tava sendo até divertido de ouvir. É a própria autora que narra, eu gosto muito quando os autores narram os próprios livros nos audiobooks, acho que dá um tom muito legal pro livro. E é da Caitlin Moran, que é uma mulher maravilhosa, e assim, que eu admiro muito, eu gosto muito de acompanhar tudo que ela... Todos os assuntos que ela sempre fala a respeito, o estilo dela eu acho muito legal. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Chama How to Be a Woman. E é um livro que foi também traduzido aqui pro Brasil. Agora eu não me lembro exatamente como ficou a capa. Também vou deixar a capinha aqui pra vocês verem. E assim, eu abandonei. Eu não tava mais com vontade de voltar a ouvir esse audiobook. Ela tem um humor assim bastante ácido e ela faz muitas críticas assim a isso de como ser uma mulher. Então acho que talvez tenha sido o momento em que eu peguei pra ouvir. Outras narrativas estavam chamando mais atenção e aí eu acabei deixando pra lá, mas foi um abandonado aí que eu achei que pudesse entrar nessa lista de piores leituras, digamos assim. E por fim, mas não menos importante, eu vou mencionar O Bom Filho, desta autora que eu não sei falar o nome, então vou deixar a capinha aqui. Foi um livro lançado pela editora Todavia. E assim, como eu já disse em vários vídeos aqui, a editora Todavia lança um livro, eu já quero ler, porque eu confio muito nas escolhas deles em termos de catálogo e autores, enfim, eu gosto muito das edições. E aí, não foi diferente com esse livro, eu ouvi muitas pessoas comentando que ia ser muito legal, era um thriller. Ele é coreano, né, um livro coreano. Eu acho que ele é sul-coreano, se não for, vai aparecer aqui a informação correta. E eu já tava assim, eu já tinha lido A Vegetariana, tinha lido Coração Azedo. E aí eu tava tipo, nossa, eu quero muito mais ler cultura, né, asiática, oriental, né. Não deu pra mim. Eu terminei de ler por uma questão de honra. Primeiro porque é um thriller, então de certa forma você quer saber como ele vai ser resolvido. Mas pra mim já tava tudo muito manjado desde o começo, assim. Talvez não seja nem essa a graça do livro, mas eu criei uma expectativa muito grande em cima dele. Eu achei legal que ele traz toda uma problematização de doenças mentais e tudo mais, mas sabe, não pegou. Eu recomendo se você gosta muito de thrillers, você gosta de séries ou filmes que envolvem assassinatos e aí você tem que descobrir quem matou. O enredo é basicamente assim, o narrador em primeira pessoa e ele acorda todo ensanguentado, ele não sabe o que tá acontecendo, ele vê a casa dele com as luzes apagadas, ele começa a perceber que o corpo dele, a roupa tá colada de tanto sangue que tá grudado nele, ele passa a mão no rosto, tem sangue, então isso vai criando assim um ambiente muito horripilante, sabe? Isso, ela cria muito bem essa atmosfera no livro. E até que ele começa a ir atrás da mãe dele na casa, ele começa a pensar no horário, esse horário eu tô só eu e minha mãe em casa, não sei o que, e aí ele encontra o corpo da mãe. Ou seja, a mãe foi assassinada e ele está coberto de sangue. Então a gente vai acompanhar nesse livro, que é grande, eu acho que ele podia ter umas 200 páginas a menos, talvez tenha sido esse o maior problema, o tamanho dele. E aí a gente tem que acompanhar o que acontece, como que vai ser descoberto tudo isso e enfim. Se você já leu, comenta aí o que você achou, se você acha que eu peguei muito pesado. Eu não vou dar mais uma chance, sério, não, é muito grande pra dar outra chance. Talvez daqui a um tempo eu ache mais interessante, não sei. Mas é isso, esses foram os livros que eu selecionei da minha lista de leituras de 2020, aqueles que menos pegaram meu coração de um jeito marcante pro lado positivo. E me contem também quais foram os piores livros aí que vocês leram. Eu abri uma caixinha de perguntas, na verdade, lá no vizinho, né, na rede vizinha, e foi muito divertido acompanhar como a gente encontra, assim, perspectivas diferentes de leitura, né? Pessoas que odeiam livros que estão na lista de favoritos de outras pessoas. Então, sempre bom a gente colocar aquele, né, aviso de que não é porque um livro foi amado por mim que também vai ser amado por você, ou um livro que eu não gostei que não vai te trazer uma experiência legal de leitura.
Acho que isso que é tão interessante, né, na nossa subjetividade, a nossa relação com as coisas são diferentes. É isso que é tão incrível, por isso que existem tantos livros e tantos produtos e tantas coisas e tantas experiências, porque a Beatriz de hoje não é a Beatriz de ontem e muito menos é você. Então, as suas experiências que vão estar ali em diálogo com o livro que você está lendo, e isso vai ajudá-lo a ser uma melhor leitura ou não. Nos momentos em que eu peguei esses livros, então, talvez a Beatriz daquele momento não tinha muito a ver com aquilo. E é isso. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, porque isso ajuda muito aqui o canal. Muito obrigada e até a próxima. Então, você que ficou até o final, vai ter um bônus, uma categoria bônus, que é o livro que mais me surpreendeu em 2020. Eu acho que é um livro que tava muita gente me recomendando pra ler. E quando eu peguei, assim, vai ser legalzinho, é um livro comercial, né, deve ser cheio de julgamentos e preconceitos. E aí eu fiquei no chão, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu já mencionei ele em uma tag aqui no canal, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só pra ele, eu faço. Que é um livro em que, como o próprio título já diz, a gente vai acompanhar a história da Evelyn Hugo, em que ela foi casada 7 vezes. Então a gente vai ouvir nesse relato dela, que ela está fazendo para uma jornalista, enfim, como que foi essa vida dessa mulher, que é uma celebridade, uma atriz muito importante. A gente consegue estabelecer alguns paralelos, né, pensando quem ela seria se ela fosse uma personagem real aqui de Hollywood, por exemplo. Em alguns momentos ela me lembrava, assim, Marilyn Monroe, sabe? Então é um ambiente muito glamouroso do cinema e que vai mexer em vários assuntos delicados, importantes, vai te surpreender, vai te fazer chorar, vai te fazer rir, enfim, vale muito a pena.